E a gente vai seguir falando da guerra comercial, né? Porque a China anunciou sanções contra as 5 subsidiárias ligadas aos Estados Unidos na construtora naval sul-coreana Hanwha Ocean. A medida, inclusive, acontece em meio às tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo, né? O que fez com que as ações da empresa caíssem drasticamente. A medida do Ministério do Comércio chinês foi anunciada no dia em que a China e os Estados Unidos implementaram taxas portuárias adicionais. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o sócio do Barral Parente Pinheiro, advogado, também doutor em Direito Internacional, Celso Figueiredo, que já está aqui comigo. Celso, bom dia, bem-vindo aqui à nossa programação, meu querido. Bom dia, Débora. Um prazer estar aqui contigo. Vamos lá então, né? Nova escalada comercial entre os Estados Unidos e a China, é muito vai e vem, né, na verdade, em toda essa história. Mas eu quero entender do ponto de vista jurídico internacional, como que os Estados Unidos têm realmente espaço e direito e suporte legal para poder aplicar tarifas unilaterais de até 100%, né, que é o que Donald Trump vem ameaçando. Isso sem violar compromissos, por exemplo, da Organização Mundial do Comércio. Juridicamente, legalmente falando, Trump pode fazer isso? Bem, Débora, legalmente falando, Trump não poderia, uma vez que ele é signatário dos acordos da OMC. E os acordos da OMC, eles são pautados por princípios de não discriminação, ou seja, um país não pode aplicar tarifas diferenciadas aos países membros da OMC também. Em função disso, o que o Trump está fazendo é barganhando país a país, jogando sobretaxa em cima, né, de poder de barganha, em cima dos seus interesses, né, comerciais, para conseguir acordos específicos com esses países, né? Veja, da mesma forma que o Trump aplica ou ameaça aplicar uma tarifa de 100% à China, já aplicou uma sobretaxa de 50% para o Brasil, ameaçou 35% México, Canadá, por aí em diante. E isso é uma prática que seria vedada pela Organização Mundial do Comércio. Ele teria que aplicar o mesmo imposto de importação, a mesma tarifa, de forma igual para todos os países, né? A não ser que ele tenha acordos comerciais específicos com blocos econômicos, com um grupo de países, como é o caso do acordo que se tem com México e Canadá, né? Então, do ponto de vista do direito internacional, os Estados Unidos não poderiam estar fazendo o que estão fazendo agora. Ocorre que isso já é uma medida que vem sendo sistematicamente feita pelo governo americano e desde a época do presidente Obama, que é sabotar a OMC, né? Uma vez que os Estados Unidos eles passaram a perder terreno, passaram a perder inclusive vários contenciosos no âmbito da OMC, então eles passaram a querer enfraquecer a organização e a partir daí se colocar novamente com um poder sobressalente dentro da arena do comércio internacional. Uhum. E em relação à China, a reação chinesa, né? Esse aumento, por exemplo, de taxas portuárias, restrições sobre as exportações de terras raras, enfim, isso configura medidas que são compatíveis com as regras da OMC ou se tratam realmente de retaliações à margem desse sistema multilateral que se redesenha nesse momento, mas que parece uma disputa muito maior de poder do que qualquer outra coisa, ou seja, a China também tem ou não suporte legal, principalmente dentro dessas regras da OMC, para adotar esse tipo de medida, esse tipo de retaliação, como tem acontecido? Veja, Débora, eu entendo que no ambiente que vivemos hoje em dia, eu acho que nenhum dos países que está vivendo com essa chantagem de sobretaxa dos Estados Unidos vai conseguir esperar por uma resposta da OMC, até porque o órgão de solução de controvérsias da OMC está parado, né? Então, as adoções de retaliações que estão sendo feitas, elas acabam sendo feitas de uma forma muito específica e unilateral. E a gente entra, inclusive, dentro de uma nova perspectiva, porque se antes a gente falava especificamente de tarifa, imposto de importação, agora a gente está lidando com situações em que se aplicam taxas portuárias, ou seja, você afeta empresas específicas que lidam com a logística do comércio internacional. Se trata agora, por exemplo, de proibição ou regulamentação, né, de exportação de terras raras, que é um produto que é bastante visado por empresas de alta tecnologia que estão localizadas tanto na China, mas particularmente nos Estados Unidos.
Se fala também agora, e do lado dos Estados Unidos, também de restringir a venda de softwares, né, específicos para as empresas de alta tecnologia de inteligência artificial, o que entra numa nova perspectiva do ponto de vista de guerra comercial aqui. A gente não está tratando única e exclusivamente mais de tarifa, de imposto de importação. A gente está tratando de novos tipos de restrições que antes não eram nem discutidos. Tudo isso dentro dessa nova perspectiva de enfraquecimento da OMC. Então, eu diria que se os Estados Unidos passaram a descumprir as regras lá atrás, as contrapartes estão aprendendo como responder na mesma moeda, né? Veja que o Brasil, por exemplo, aprovou uma lei de reciprocidade econômica para poder ter uma contramedida em relação a qualquer tipo de imposição de sobretaxa por parte dos Estados Unidos e de qualquer outro país. Celso, você falou há pouco sobre esse interesse, ou seja, essa atuação dos Estados Unidos para enfraquecer realmente a OMC. Aliás, os Estados Unidos mesmo, né, já vem atuando no bloqueio nesse momento da OMC, o que teoricamente também impediria qualquer solução institucional para esse tipo de guerra tarifária que a gente está acompanhando. Mas o que eu quero entender do teu ponto de vista é o que está por trás, então, desse interesse dos Estados Unidos em enfraquecer a OMC. Acho que o que está por trás é os Estados Unidos se colocar de novo como nação preponderante, predominante do ponto de vista de comércio internacional, uma vez que a China cresceu muito desde a sua entrada na OMC, né? Acaba sendo o maior player dentro do comércio internacional de bens e serviços hoje em dia, né? Ao lado dos Estados Unidos. E em função disso, há uma ameaça, né, por trás desse crescimento chinês, em função da hegemonia americana. E aí seja hegemonia política, comercial, econômica. Então, eu entendo que o movimento dos Estados Unidos é um movimento de tentar recuperar essa hegemonia um tanto quanto a força, né? Fazendo com que os principais países, né, os países que têm relações econômicas e comerciais com os Estados Unidos, eles deem, de fato, essa preferência para os Estados Unidos, né? Perceba o que aconteceu com o Brasil, por exemplo, Débora. O Brasil tinha, no início da década de 90, os Estados Unidos como principal parceiro comercial. A China entrou na OMC, ingressou nos anos 2000, né? E a partir daí, rapidamente a China passou a se colocar como o principal parceiro comercial do Brasil. E o que é que está acontecendo com o Brasil agora em relação aos Estados Unidos? O Brasil está sofrendo com sobretaxas americanas em função justamente da uma justificativa, né, de que o Brasil tem um comércio desleal, que a gente sabe que não é verdade com os Estados Unidos, né, e de outros tipos de ameaças que estão sendo feitas pelo governo americano justamente para subsidiar o que eu disse no começo, esse poder de barganha, para que aí os Estados Unidos chamem o Brasil à mesa, assim como chamam o México, o Canadá, o Reino Unido, para que aí ele estabeleça acordos específicos, com termos específicos que seja benéfico para os Estados Unidos. É uma tática questionável do ponto de vista do sistema multilateral, das regras de comércio internacional que estavam vigentes desde o GATT de 1947 e foram reforçadas na época da OMC. Então, é questionável, mas a gente entrou numa nova realidade da arena do comércio internacional, em que poderes hegemônicos eles estão se digladiando entre si, ou seja, China e Estados Unidos, os Estados Unidos e China, e resta aos demais países saber como lidar com essa situação. E o Brasil tem que saber lidar da forma mais pragmática possível, eu diria. Pegando um gancho nisso, que eu quero entender do teu ponto de vista para a gente amarrar aqui o nosso papo, se a gente pode falar já em um risco de colapso funcional do comércio internacional regulado, né? Eu te pergunto isso para tentar entender, do ponto de vista do impacto jurídico e diplomático, o quanto que esse novo redesenho que a gente acompanha agora, né, nessa guerra tarifária que se arrasta desde o início do ano, né, ou seja, sem ainda uma clareza de quando a gente vai realmente conseguir sanar tudo isso, há um risco de um colapso funcional do comércio internacional regulado? E mais, o que isso poderia representar para as economias, principalmente de países emergentes como o Brasil? Eu diria que um colapso no momento ainda é muito cedo para a gente identificar, Tá. né? A gente vê que a gente está tendo ruídos muito fortes, a gente vê que tem um processo até de morde a sopra, né, Débora? Ameaça, depois retira a ameaça, senta à mesa de negociação, dá uma trégua, tenta se chegar a algum meio do caminho, a algum termo consensuado,
mas dentro das regras de comércio internacional que a gente conhecia na arena da OMC, do órgão de solução de controvérsia da OMC, isso se torna inócuo hoje em dia, né? A gente tem que ter um entendimento que novas regras precisam ser feitas, né? A OMC ela precisa ser reformada e não sendo a OMC reformada, tem que se partir para acordos plurilaterais que estabeleçam regras específicas que possa trazer um mínimo nível de segurança e previsibilidade nas relações comerciais, né? Veja que o Brasil agora já se coloca à mesa de negociação com os Estados Unidos. A China está negociando ainda com os Estados Unidos, né? Há, nesse meio termo, esse ruído agora mais recente em relação às terras raras, em relação às taxas portuárias, em relação ao comércio de soja, mas eu entendo que a gente ainda está numa fase de acomodação e possivelmente, né, de haver novos acordos e novos arranjos comerciais, tá? Mas vai ser um pouco mais demorado, nenhum tipo de arranjo comercial e acordo comercial, né? E quanto mais amplo ele, mais demorado, mas nenhum tipo de acordo ele sai muito rápido, ele costuma demorar um pouco. E dentro dessa perspectiva de que existem várias tratativas ao mesmo tempo, há também um certo nível de prioridades e preferências, né? É prioritário, talvez, para os Estados Unidos e para a China se acertarem do que para os Estados Unidos se acertar com um país de menor relevância comercial. Claro que tem o pano de fundo que eu coloquei aqui já anteriormente, que eu acho que é relevante. É a questão da disputa da hegemonia, né, seja do ponto de vista geoeconômico, do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista do comércio internacional, tá? Esse é um pano de fundo que é muito relevante. Então, novamente, eu entendo que ainda não estamos à beira do colapso, tá, Débora? Acho que as regras, elas ainda, por mais frágeis que elas estejam, elas ainda dão um norte daquilo que deve ser posto à mesa de negociação, daquilo que pode ser vislumbrado daqui para frente. A OMC ela não tá, ela já está enfraquecida, a gente não pode contar com ela, a gente teria que contar aí com, ou seja, um processo de reforma da OMC, que eu acho mais difícil, ou, novamente aqui, acordos específicos entre os países, seja eles de forma bilateral ou de forma plurilateral. Perfeito. Quero muito agradecer tua participação, teu tempo aqui conosco. Conversamos com o sócio da Barral Parente Pinheiro Advogados e doutor em Direito Internacional Celso Figueiredo. Querido, ótimas análises. Bem-vindo sempre por aqui. Até uma próxima. Até uma próxima, Débora. Te Até agradeço. mais. Tenha um bom dia. Até mais.